Ô, peraí, sua caneca. Cadê a caneca do... Ali, ó. Pô. Ah, essa aqui tem a baleia, não pode ficar de fora. Isso, mas põe... Aqui, ó, a baleinha. Balinha? Põe pro outro lado, que é bem legal. Podes me chamar de Rafael. Podes me chamar de Gustavo. No Formiga na Tela de hoje, um clássico imortal da literatura. Moby Dick. Rise now, ye white whale. Nós estamos muito náuticos ultimamente, né? A gente fez o 20 mil léguas outro dia, agora a gente vai falar sobre Moby Dick. Cara, Moby Dick é provavelmente um dos livros mais importantes já escritos, pelo menos em termos de literatura inglesa, é certamente um top 5 e, curiosamente, a gente sempre dá um contextozinho histórico antes de cair na obra em si. Curiosamente, na época de seu lançamento, em 1851... Não fez nenhum sucesso. Ninguém viu isso. Ninguém viu essa obra maravilhosa que hoje a gente reconhece. Mas assim, há de se entender. Não é uma obra de fácil leitura, até para o amigo espectador entender que não é uma obra de prosa que você vai simplesmente abrir e cair na história. O Melville, como autor, ele tem uma verve filosófica, assim, uma narrativa que é muito cadenciada e que, principalmente para os leitores contemporâneos hoje, talvez pareça lenta, e não é isso. E ela também tem uma característica muito própria, que é uma característica que o Melville adquiriu ao longo do tempo, né? As primeiras obras dele, até falando de viagens marítimas mesmo, ele tinha um outro estilo, tanto é que até alguns livros dele não fizeram sucesso, mas a crítica aceitou mais. Agora, no Moby Dick, ele atinge o ápice do texto dele, que assim, como você falou, é uma obra que a leitura não é fácil, é uma leitura densa, complicada, por quê? Porque ele beira a poesia. Só que é uma poesia que está falando de coisas não rotineiras para a gente, né? Mas ações rotineiras. Então, a narrativa de Moby Dick começa com o personagem do Ismael chegando no porto lá de Nantucket, só que ele está passando por uma fase um pouco assim, que o cara tá querendo se descobrir, né? É uma fase ali que ele não sabe direito o que é da vida, tal, ele quer ir para o mar para ver novas aventuras, novas maravilhas. Só que esse trajeto dele andando pelo porto do Nantucket é praticamente uma poesia em prosa, assim, né? E é complicado até você compreender, é o tipo de leitura que você tem que passar as primeiras páginas, mesmo falar, não entendi nada, mas tudo bem, vou seguir, porque aos poucos você começa a ganhar o ritmo, começa a entender o modo de escrita do Melville aqui, né? Tem uma quebra de expectativa, aqui estritamente no plano da especulação, coisa minha. Eu acho que tem uma quebra de expectativa, porque na época esses romances náuticos estavam muito na moda, né? Existe um monte de gente publicava coisas desse tipo porque havia, até a gente mencionou isso no programa sobre 20 mil léguas, havia essa coisa da exploração do oceano, da descoberta, então esse tipo de coisa estava na moda. E não é o que você encontra em Moby Dick. Aqui, a última coisa com a qual o livro se importa é a coisa da exploração do mar, muito pelo contrário. O livro, ele parte do ponto de vista do seu narrador, que é o Ismael, que não é um protagonista, a gente pode dizer assim, ele é um ponto de vista. Ele é a ponte do leitor para aquilo que está acontecendo. E como você disse, ele é um personagem que está buscando se descobrir. E ele é um personagem muito introspectivo, ele é uma pessoa muito observadora, que fala pouco e percebe mais. E, de certa forma, o Melville cria esse personagem dessa forma deliberadamente porque ele quer que o leitor contemple a sua obra dessa mesma forma. Então eu acho que o amigo espectador que for mais atento e perceber esse traço de personalidade desse, não vou chamar de coadjuvante, mas assim, desse ponto de vista que o Melville oferece para a obra, talvez você consiga fruir dela melhor e mais rapidamente. O Ismael, como um ponto de vista, ele contempla as diversas camadas que essa história que, assim, eu posso até colocar a minha interpretação particular sobre ela, para mim é a história quintessencial sobre vingança, mas é uma interpretação particular, porque o Ismael, ele é justamente uma ponte do leitor para essas diversas camadas que o livro oferece.
Dependendo da sua referência particular, você vai ver em Moby Dick uma obra mítica, uma obra sociológica, uma obra de ficção, ou, no meu caso, um romance que trata sobre uma das características quintessenciais da existência humana. Não, é engraçado você falou isso, porque na minha interpretação mostra a decadência de um homem, falando do Ahab. Né? E isso que é interessante porque... Muito mais humanista da sua parte. Exato. Como a gente falou, você falou assim, ó, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquele outro, você tem sua interpretação, eu tenho a minha interpretação, e nenhuma dessas interpretações possíveis são sobre um livro que é uma caça-baleia. Né? que é o principal erro da maioria das adaptações, que fazem um filme, um quadrinho, uma história sobre a caça a uma baleia, uma aventura de caça-baleia, e não é. A grandiosidade do livro, ela é muito mais fractal, né? É muito mais interna. Se você faz uma sinopse do Moby Dick, é uma história super simples. Super simples. O navio Pequod está em busca de baleias e seu capitão quer se vingar de uma baleia que comeu sua perna numa tentativa frustrada anteriormente. Ponto. Fim. É isso. E o final é previsível, tudo é previsível, né? As ações na primeira camada, elas são extremamente previsíveis. Entretanto, se você pega essa história, ok, tem aqui o livro Moby Dick, você pega assim na mão, o livro Moby Dick aqui, ok, tô vendo isso aqui, calhamação, né? Tô vendo isso aqui do início ao fim. Agora, o interior deles, você cavucando essas camadas, vendo o que cada personagem pode representar e representa, o livro ele tende a ser um infinito assim, de interpretação, principalmente por esse modo poético do Melville escrever, que dá um tom lírico em tudo, que você fala, ok, esses personagens de fato são representações de algumas coisas. Por exemplo, o próprio Ismael, quando ele chega e olha o porto de Nantucket, vê aqueles marinheiros embarcando no baleeiro, ele fala, pô, aí estão os homens que apenas o final do mundo poderia impedi-los, né? Então, assim, ele está olhando, ele está de fato falando, pô, esses caras são super corajosos, eles vão numa missão perigosa e tal, só que olha só como ele coloca, o fim do mundo é a única coisa que pode impedi-los. O Ahab, quando o pessoal não questiona ele diretamente, mas o Ahab percebe o olhar de dúvida dos tripulantes, quando ele fala da caça a Moby Dick por causa da perna dele, querendo ou não, ele é um aleijado, e ele olha e fala, o corpo de Ahab tem uma perna, mas a alma de Ahab é como uma centopeia, com 100 pernas. Olha a extrapolação, como esse personagem se vê, né? O Ismael, ele acaba sendo como eu disse, né? Ele é um ponto de vista para criar diversas pequenas subversões conforme o livro vai progredindo. Eu divido o Moby Dick em 4 partes principais. Ele tem inúmeros capítulos, tá? Mas eu divido ele em 4 partes principais. O porto, o navio, a primeira aparição do Ahab e a baleia, propriamente dita. Em cada um desses momentos, você tem o Ismael colocando primeiro as suas impressões sobre aquilo que ele está vendo e depois a narrativa vai demonstrando que aquilo que o Ismael havia percebido de início, na verdade era algo muito maior, algo que o ponto de vista dele era incapaz de conceber na sua ignorância, mas ignorância assim não no sentido pejorativo. Ele, no final das contas, consegue aquilo que ele queria. Ele descobre um mundo que é muito maior do que aquilo que ele imaginava. Logo de início, quando ele conhece o Quequeg, o Quequeg, que é alguém oriundo de alguma ilha do sul do Pacífico, a gente não tem exatamente onde, mas assim, no momento em que ele vê o Quequeg, o que ele percebe? É um canibal, é um homem primitivo, eu tenho medo dessa pessoa, eu desconheço o que ele é capaz de fazer comigo. No final do livro a gente tem, são 150 anos, foda-se, não é spoiler, tá? Mas assim, no final do livro, indiretamente a figura do Quequeg, a cultura dele é o que salva o Ismael da morte. Sim. No navio, a mesma coisa, quando ele entra no Pequod, esses homens, só o fim do mundo é capaz de pará-los. Veja que resiliência, veja que força neles. E depois ele descobre que aqueles homens eram cheios de dúvidas, cheios de medo. O mar que eles tanto exploravam, que tanto significava para eles, no fundo, era a fonte dos medos e das angústias deles também.
O Capitão Ahab é a mesma coisa. A descrição que o Ismael faz da primeira aparição do Ahab, por quem ele estava tão ansioso, né? O Ahab, se eu não me engano, ele aparece no capítulo 30 e poucos. Bem à frente. A figura do Ahab só aparece lá na frente. E a impressão que o Ismael tem dele é de uma figura mítica, assim, quase de um monstro ou de um herói semidivino. Tanto é que a descrição que ele faz, em inglês, é ungodly and godlike. Ele é profano e divino ao mesmo tempo na sua aparição. E o Melville, assim, ele dispensa algumas páginas para descrever a figura do Ahab. A cicatriz que teria sido provocada por um relâmpago, a perna que é formada pela mandíbula de uma baleia que ele matou, e tem toda aquela coisa da imposição e do olhar dele. Então, assim, ele constrói uma figura mítica que cabe ao leitor interpretar o que ele significa. Porque, no fundo, você percebe em um determinado ponto que você não pode confiar no que o Ismael fala, porque o que nós estamos vendo é a impressão de um homem diante do desconhecido. Exato. Ele é um livro cheio de metáforas sobre a condição humana e sobre como nós percebemos a condição humana, principalmente diante do que representa, aí a última parte, a quarta parte que eu mencionei, a baleia. É assim, é o ponto de inflexão, de convergência, é para onde tudo que o Melville trabalhou o livro inteiro vai. O que é a baleia? Essa é a pergunta mais importante que a gente poderia fazer sobre esse livro. Mais do que o Ahab representa, mais do que os pontos de vista do Ismael. O que é a baleia? Porque se você tenta reduzir esse livro a uma relação de um homem em busca de uma vingança banal, você está excluindo um monte de coisas. Aí você vai falar, mas Rafael, você está se contradizendo. Você disse que isso aqui é um livro sobre a busca da vingança. Sim, mas da vingança enquanto um conceito. De quanto ódio um ser humano pode alimentar ao ponto disso deformar a sua percepção do mundo. E a sua percepção, inclusive, também da natureza. É a sua vontade de dominar aquilo que te traz medo. Porque o Ahab, ele não quer matar a baleia porque ela arrancou a perna dele. Não, é muito mais do que isso. É pelo que o Ahab vê na figura da baleia. O que a baleia refigura o que todo o resto do livro é. E isso, para mim, fica muito claro. De novo, é uma interpretação minha, tá? Mas assim, a evidência que eu encontro disso é quando lá no final do livro, quando da morte do Ahab, spoiler, quando da morte do Ahab, ele descreve da seguinte forma. Peraí, deixa eu lembrar. Tá. Ele depositou sobre a corcova branca da baleia todo o ódio e o ressentimento da sua raça. Fosse teu peito um canhão, ele dispararia o seu coração. My last breath at thee, thou damned whale! Século XIX. A gente tem uma outra obra muito marcante, Médico e o Monstro. Né? Então, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, onde o Mr. Hyde, ele é algo que já estava dentro do Jekyll e através da poção foi aflorada. Aqui, o Ahab, foi aflorado algo nele com uma intensidade tamanha, no caso, ao invés de ser uma fórmula, como no Médico e o Monstro, é a baleia. Né? E assim, por que a gente percebe isso? O Ahab, ele não é um cara 100% mal, ele não é um cara que nasceu da maldade, não. Tanto é que o personagem, um dos personagens que é o Starbuck, o primeiro imediato, ele deixa muito claro que ele tinha uma admiração ímpar pelo Ahab. Né? Ele fica do lado dele sempre e tal, e ele mostra, poxa, eu amo esse cara. Tem uma parte que ele fala, eu amo esse cara, mas ele não é mais esse cara. Né? Então você vê que assim, até onde o ser humano pode chegar, ou até onde o conceito homem pode chegar em conflito com o conceito natureza que você colocou anteriormente. Na literatura nós temos vários exemplos desse tipo de personagem que se quebra. Ahab, Jekyll, Mr. Hyde, o Cormac McCarthy no livro Meridiano de Sangue, ele coloca lá na figura do juiz Holden, indo até para o lado do cinema, Sangue Negro, o personagem do Daniel Day-Lewis, né, o Daniel Plainview, que ele começa de um jeito e se transforma no final, que não deixa de ser um Ahab lá também. Eu te falo, o Coração das Trevas também. O Coração das Trevas, exatamente, com o Coronel Kurtz. Então nós temos aqui um estudo de personagem muito interessante, porque por mais que o Ahab seja
talvez um dos personagens mais interessantes desse livro, por causa de toda a intensidade trabalhada nele, é interessante também ver como isso move os outros. Pois a partir daí, cada um, quando entra no PECOD, eles têm lá uma ambição, eles têm um sonho, eles têm um motivo por estar lá. Dinheiro, nova vida, aventura, etc. A honra. Cada um dos personagens que estão lá em volta daquele ambiente tem o seu próprio objetivo. A partir da presença do Ahab, esses objetivos eles tentam se convergir tudo na Moby Dick. Quando sobra só o Ismael, ele fala: estou eu aqui, né, sozinho nesse horizonte imenso, e o mundo ganhou mais um órfão. Ele já era um órfão, mas agora é ele. Se antes o ser humano estava representado por um lado muito extremo no Ahab, agora ele volta como uma criança. Agora o homem virou órfão de novo, porque antes a natureza, a mãe natureza que acolhia nos seus braços, agora a gente vai ter que conhecer esse novo mundo. E querendo ou não, olhando o contexto histórico, de fato estamos conhecendo um novo mundo. O que é a figura da mãe, sim, num contexto clássico, né? Um arquétipo. O arquétipo mãe clássico é a figura que nutre, é a figura que provém, é a figura que cuida, mesmo quando aquele que é nutrido, provido e cuidado não quer. Isso. É a figura que é absolutamente altruísta por definição. Mas também castiga. E que castiga, é onde eu queria chegar. Até onde vai a relação do ser humano com a mãe natureza? Até o ponto em que ela a pune. Essa analogia que você fez da figura da criança, eu acho que é muito apropriada, porque o que é a criança? É uma pequena criaturinha ramelenta, catarrenta, que tem por natureza testar os limites daqueles que os criam. Ótima definição. Eu tenho 12 anos de experiência como professor, você não tem o direito de discordar de mim. Crianças fazem isso, eles testam limites. Quando o ser humano testa o limite da natureza, ele invariavelmente se dá mal. É um fato, é um fato. A história humana é um atestado a isso que eu estou dizendo. Todas as vezes em que nós testamos os limites da natureza, a natureza volta para morder a nossa bunda. Voltando para o contexto histórico da época, por que havia nessa caça a baleias e tal? Especialmente cachalotes? Por causa do espermacete e do óleo de baleia propriamente dito, que era usado em inúmeras atividades do cotidiano das pessoas, tanto para acender uma luz, uma lamparina, quanto confecção de alguns produtos. Mas, bem aí nessa época, em metade do século XIX, estavam começando a extração de petróleo, que ia tornar a baleação obsoleta. Então não deixa de ser algo crepuscular também nessa obra. Sim, é como se o encerramento de uma era, tanto da compreensão humana, mas também das atividades humanas. Isso. E acho que é por isso, inclusive, que o Moby Dick, aí para a gente fechar nossa análise sobre ele acabou sendo uma obra que demorou tanto tempo para ser compreendida, porque é um livro que estava à frente do seu tempo no sentido de compreendê-lo como alguém que tem um certo distanciamento daquilo que está observando. Então, as pessoas estavam inseridas nesse contexto, elas não conseguiam pensar dessa forma porque o mundo funcionava desse jeito. E outra, pelo próprio autor, Herman Melville, e pelo tipo de literatura que rondava naquela época, todo mundo achava que era um livro sobre caça-baleia. e não, é um livro totalmente atemporal, né? Porque o conceito que ele usa, mesmo que ele seja um livro de época, né? Você está numa época específica, tal, ainda assim os temas que ele trata é atemporal. Por isso que não é um livro sobre caça-baleia. Você falou assim, lá atrás, você disse que é um livro de prosa quase poético. Quem acabou resgatando o Melville e reconheceu o verdadeiro valor desse livro, que hoje é o que a gente consegue analisar, que é hoje o que a gente consegue aprofundar, inclusive por isso a gente está falando sobre ele. Caras que estavam muito mais próximos da poesia do que da literatura, como por exemplo o Faulkner, o D.H. Lawrence. Assim, esses caras viram
exploração filosófica do Melville o seu verdadeiro valor, e não simplesmente uma narrativa de aventura que estava muito à frente do seu tempo. E, inclusive, assim, todos esses questionamentos que a gente propôs, essa questão da relação do homem com a natureza, eu acredito que são mais atuais do que nunca. Assim, que as pessoas, inclusive, falam muito pouco sobre o que Moby Dick representa como uma contribuição para a relação do homem com a natureza nesse ponto tão nevrálgico que a gente vive hoje, em que a gente tem uma tecnologia que é ainda mais desenvolvida, mas que implica numa depredação ainda maior da natureza, e que nós temos essa compreensão muito mais clara de que a natureza sem nós vai muito bem, obrigado. Caso você ainda não tenha lido Moby Dick, eu recomendo que vocês peguem, tem uma edição bilíngue, tá? Por que eu recomendo a edição bilíngue? Não é para você ler em inglês, porque em português já é dificílimo ler Moby Dick. Mas porque, como a gente falou que ele tem uma carga extremamente poética, às vezes a tradução não consegue pegar a beleza da própria sonoridade das palavras, né? Então é interessante você pegar uma edição bilíngue para ler em português, e naqueles trechos onde você nota uma carga poética muito forte, se você fala inglês, dá uma olhada na correspondência na língua original, justamente para você perceber essa questão da sonoridade e tal, porque isso o Melville trabalha muito bem. Agora, falando da origem, né, da história, o Melville ele se baseou no naufrágio do navio Essex, que era um navio baleeiro que foi atacado por uma baleia. O Melville ele se baseou nesse evento para escrever Moby Dick. Mas muito remotamente. É muito diferente a descrição do naufrágio do Essex do que é o Moby Dick, tá? O naufrágio do Essex, ele ficou marcado por esse ataque de uma baleia, o que é algo extremamente raro, e ficou mais marcado porque a baleia, segundo alguns relatos, não existem evidências concretas disso, teria voltado inclusive para terminar de atacar os sobreviventes. De novo, não existem evidências de que isso tenha acontecido, mas o relato desse naufrágio criou esse mito sobre uma baleia destruidora de navios, o que não existe registro de que tenha acontecido com tamanha contundência dessa forma novamente. Aí a gente tem a adaptação recente que acabou de ser lançada, do Chaboté, belíssima, por sinal, ganhou uma resenha do Gustavo lá no site do Link aí na descrição do vídeo. Todos os links estão aí na descrição, tá? Não é a primeira adaptação em quadrinhos de Moby Dick, já houveram outras, inclusive por nomes conhecidíssimos como Will Eisner, por exemplo, mas é muito boa, vale a pena. E a gente tem algumas adaptações, inúmeras adaptações para televisão e para cinema. Não cabe aqui a gente falar sobre todas elas, porque é realmente muita coisa. E primeiro eu te adianto que não existe nenhum que chegue remotamente perto de dar conta do que o livro oferece. Eu acho que a adaptação cinematográfica mais próxima, na verdade, eu nem sei se chegou aí para os cinemas, mas o Netflix está disponível uma adaptação que tem o William Hurt fazendo o papel do Ahab, o Ethan Hawke fazendo o Starbuck, que é bacana. Ele comete alguns pecados assim com relação ao livro em termos de conceito, mas ele respeita muito a questão do ritmo. O próprio Ahab, ele não vira um louco completo, não, tipo, eles dão uma profundidade na Ahab e tal. Enfim, não é o que você vai achar em Moby Dick, mas é uma adaptação interessante, por assim dizer, tá? Eu particularmente gosto da adaptação com o Gregory Peck, é uma das melhores representações do Ahab que eu vi no cinema, embora, sim, o filme não dê conta, como eu disse, de apresentar tudo que o livro oferece, mas, enfim, vale a pena você conhecer. Tem uma adaptação muito exótica de Moby Dick, que é para um álbum de heavy metal de uma banda que chama Mastodon. O álbum chama Leviathan e é bem legal. Os caras contam a historinha ali e a música é muito foda, eu gosto da banda. Então assim, se você curte metal, vai atrás, você vai gostar. E tá tocando aqui na trilha sonora Moby Dick com o solo de bateria do John Bonham. Muito bom. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso Formiga na Tela sobre Moby Dick, clássico absoluto da literatura. Não se esqueça de visitar a nossa página formigaelétrica.com.br, curta a nossa fanpage no Facebook. Se você tem sugestões, críticas, quer nos dizer alguma coisa, mande e-mail para natela@formigaelétrica.com.br.
Gostou do vídeo? Não se esqueça de curti-lo. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, conte para os seus amiguinhos como foi legal falar sobre a baleia branca aqui. O link está na cabeça do Gustavo. É isso aí, até a próxima!